Pode, eu tô colocando para gravar aqui, espera só um pouquinho. Tá. Eu tava só aguardando. Não, porque foge ao rito. Tem que fazer as coisas direitinho. Não deixar Tá engatar falando no celular, vai apresentar a Annelise. Não, eu vou apresentar ela. Tu achou que não ia te apresentar, Annelise? Como assim? Tá bom. Aí tu que vai conduzir hoje, tá sabe, né? Pronto, tá gravando já, deu tudo certo. Novamente, boa noite a todos. Eu me chamo Fábio Sampaio, somos o grupo de PEMAC. Nós já tivemos outros eventos, outros momentos, estou muito contente por mais esse evento, com a presença de todos. Esse evento de hoje, nessas oficinas que seguem no workshops, né, que vão seguir nesse mês de novembro, vamos estar à frente a professora Annelise. A professora Annelise é professora de matemática, especialista, escritora de livros, é uma das coordenadoras do grupo GPMAC e também dá aulas de matemática para o ensino superior, para a licenciatura de matemática e para o curso de pedagogia, e também é professora da rede da SEDUC Ceará. Professora Annelise, é sempre um prazer apresentá-la, que não só compra a ideia, mas é aquela pessoa que chega junto na ideia, que participa, que cria junto conosco, e o grupo GPMAC está sempre aberto para as pessoas que são assim, cada vez mais. E, é claro, além de tudo isso, a Annelise é uma amiga querida, é sempre bom apresentá-la, viu, Annelise? Sempre. Obrigado novamente por estar conosco e boa noite a todos, e ela vai conduzir o nosso momento de novembro. Gente, boa noite. Eu quero agradecer ao Fábio, que é muito generoso. Agradecer ao Odécio, a parceria que a gente tem. É uma parceria maravilhosa e a gente, a partir de nossa amizade, conseguimos chegar aqui, que para nós é uma vitória sempre. O nosso interesse é levar a vocês o maior número de possibilidades de informação e de formação, né? E nós estamos aqui para crescer juntos, tá certo? O grupo é nosso e eu espero que vocês todos possam divulgar o nosso trabalho, porque o grupo também é de vocês, certo? Então, hoje nós estamos recebendo a professora Noêmia Naomi Senzaki, doutora em Educação e Matemática pela PUC São Paulo, mestre em Ensino de Ciências e Matemática pela Unixul, a área de pesquisa e investigação e didática da matemática para os anos finais e ensino médio, com enfoque no ensino de geometria e grandezas e medidas. Professora titular da SEDUC São Paulo, foi professora universitária em instituições privadas de 2011 a 2017 em São Paulo, e professora substituta do IF de São Paulo, Sorocaba, no ano de 2016. Na pós-graduação, atuou como formadora no curso de psicopedagogia. Nossa oficina hoje vai ser uma oficina com dobraduras, destina-se ao desenvolvimento de aptidões e habilidades com as atividades manipulativas, né? Observar, visualizar, tocar, manipular, experimentar e evidenciar os conceitos matemáticos abstratos são validados pela instrumentalização da técnica. Podemos nos apoiar na teoria de Van Hale e fortalecer o desenvolvimento do pensamento geométrico na matemática. Seja bem-vinda, professora. Nós já estamos aqui com os quadradinhos de papel, ansiosos aí para aprender essa matemática criativa e visual através do origami. Boa noite para a senhora, e a casa é sua, a senhora tem a palavra. Muito obrigada. Muito obrigada. Pessoal, é um prazer. Primeiro, agradeço imensamente o convite da professora Annelise e da equipe. Eu acho que a Annelise tinha que falar um pouco mais do grupo GPMAC, né, para ir fortalecendo aí. Como nasceu, eu conheço um pouco dos bastidores que eu acutuquei para me explicar, e eu acho que, primeiro, a vontade, nós temos que ter vontade para fazer as coisas, e é isso. Gente, eu vou ficar fazendo muito é coisa de japonês, vocês me cortam, tá, por favor, que é tão feio, né? É uma linguagem nossa. Eu vou realizar agora a apresentação do nosso trabalho. Os slides são longos, mas, assim, como tem bastante figura, eu acredito que vai ser rápido. Vai ter um momento em que eu vou dar uma parada, em torno de 57 slides, eu vou parar,
e nós vamos fazer uma atividade que é sobre ângulos, ok? Vou abrir aqui. Estão visualizando o compartilhamento? Dá para visualizar? Já vai abrir. Abriu. Abriu, tá? Espera um pouquinho que eu tenho que ir para o início, o F5, vamos lá. Bom, eu não sei se meu rosto aparece, não sei como é que está para vocês, para mim só aparece o PDF. Aparece o seu rosto e aparece o seu slide. Tá. Então, o nosso objetivo principal é responder algumas questões, como eu só coloquei essas duas para iniciarmos esse momento, né, de conversa. Ensinar matemática com a técnica da dobradura, apropriando-se dessa técnica, se tem a vantagem ou não tem uma vantagem. Essa é a primeira questão. A segunda é, quais contribuições essa parceria pode proporcionar ao ensino e aprendizagem de matemática? Algumas reflexões iniciais são para que as pessoas que estão participando pensem em relação a esse tipo de abordagem proposta. Primeiro, eu quero deixar bem claro, o uso da técnica de dobradura é simplesmente um instrumento, é uma ferramenta que auxilia. Há escolas que falam que é uma instrumentalização, outros que usam como técnica material manipulativo, há escolas que gostam e não gostam de chamar de material concreto. Para mim, a nomenclatura não é importante. É importante que a gente tenha muito claro essas reflexões iniciais. A primeira é, que fenômenos nós conseguimos identificar se apropriando da técnica? Como os professores que ensinam matemática, eles compreendem, eles conjecturam e aprimoram seu conhecimento para poder ensinar geometria e aritmética, porque há muita aritmética na dobradura. Quais habilidades e conceitos fundamentais podemos explorar com uma determinada dobra? E, especificamente, existem dobraduras que nós olhamos e simplesmente achamos que aquele objeto ele só serve para um objeto matemático de exploração e estudo, e não é bem assim. Notamos depois, com o transcorrer do tempo, que é possível explorar não somente a área e perímetro, uma grandeza e medida, outros objetos matemáticos de investigação. O uso de tecnologia, softwares, eles podem contribuir no desenvolvimento e amplitude desses conceitos? Essa última pergunta vai ser respondida lá no final dos slides, que eu vou mostrar para vocês uma página que eu não sei se é de interesse de todos, mas é algo diferente que eu venho investigando e descobri com o tempo. Eu achei interessante trazer. Bom, vou falar um pouquinho da origem da palavra. A palavra origami, gente, eu não sei se vocês conhecem um pouco da cultura japonesa. Orikami, na verdade, significa Deus. Então, ori é o papel. Kami também significa papel, na verdade. E ambos significam Deus. O papel ele é tão importante, é tão sagrado no Japão, que ele é visto como um instrumento espiritual, na verdade, né? Então, só para explicar, a origem exata de onde nasceu o origami não se sabe, mas se sabe que o papel nasceu na China. Isso é uma atribuição milenária e histórica, isso ninguém retira a verdade. Porém, a dobradura do papel nasceu da necessidade de se entregar um presente para as pessoas enfermas. Isso é uma tradição oriental, tanto na Índia, no Japão, e outros países orientais, tá? Então, assim, a origem da palavra, ela tem várias formas de se falar, então todas elas têm o mesmo significado. Origami no Brasil, paper folding no inglês, papiroflexia é utilizado no México, em alguns lugares da Europa, na Espanha, papel plegado, também do espanhol, e dobradura no Brasil. Origami para ensinar matemática. Isso aqui, gente, é uma recomendação minha, tá? Eu recomendo que nós começamos sempre com o concreto. E a segunda recomendação, cuidados com o uso da linguagem correta. Por quê? Quando nós fazemos uma dobradura, algumas vezes nós não damos conta da fala.
né? Então, assim, a linguagem correta ela é importante para que o conteúdo que está se ensinando, ele não se perca e o objetivo do ensino também não se desenquadre. E eu fui falar, assim, do fundo do coração. No início, quando eu iniciei os meus trabalhos de origami, foi há mais ou menos 20 anos, foi no segundo ano do trabalho na rede pública. Nasceu da necessidade de fazer uma tarefa diferenciada com grupos de aluno, eles eram chamados de projeto de recuperação. Há 20 anos tinha, todos os anos existe um projeto de recuperação e acompanhamento da Secretaria de Educação em São Paulo, do Governo do Estado de São Paulo. No caso, aconteceu o seguinte, como eu era iniciante de carreira, me atribuíram turmas, assim, de idade muito avançada, que não era considerado EJA, mas eram pessoas que estavam com a idade avançada no curso regular. E eu fiquei pensando, o que eu vou fazer para ensinar matemática para essa galera da 8ª série, que tinha 22 anos de idade e não queria estudar? Então, foi através desse momento de dificuldade que o origami, ele emergiu na minha vida. E eu lembro que eu fazia dobradoras e me deixava calma. Essas crianças, eu vou chamar de crianças, apesar de serem adultos, né, atrasados no ensino, eles tinham muita dificuldade de entender e gostar da matéria. Então, foi através desse trabalho, desse momento, que tudo aconteceu. O item C aqui, conectar e interpretar representações e a matemáticas nas dobras. Eu já falei anteriormente que não é porque nós estamos trabalhando com, por exemplo, com esta figura aqui, que é uma representação de um cubo, que eu posso trabalhar somente com área e perímetro, eu posso estar trabalhando com uma diagonal, com cálculo de ângulos. Então, a gama de objetos matemáticos a serem investigados é muito grande. E a gente vai favorecendo, assim, no transcorrer, a descoberta. Bom, eu estou usando aqui a teoria de aprendizagem de Ausubel, tá? Que ele diz o seguinte, Moreira é o representante da aprendizagem significativa no Brasil, e ele é o precursor do pensamento de Ausubel. Ambos dizem que para a aprendizagem ser significativa, ela tem que ter duas condições fundamentais. A primeira é que esse aprendizado seja potencialmente significativo. E a segunda é a predisposição, a intencionalidade. O aluno precisa querer relacionar de maneira não arbitrária, não pode ser unilateral. O aluno, ele precisa querer conhecer aquele tipo de ensino, ele precisa associar algo ao conhecimento que ele tem, que a gente chama de conhecimentos prévios. Então, a conexão entre o que se ensina e o que se aprende tem que ter um significado. Assim se forma um novo conhecimento, de acordo com o pensamento dos teóricos. Bom, manipular, tocar, visualizar. A Annelise já comentou com vocês no início. Essas duas fotos foram semanas de matemática que ocorreram na minha escola. A figura à esquerda, que na verdade é a base do cubo, por incrível que pareça. São quadradinhos retorcidos que a gente vai encaixando uma na outra e você vai torcendo, ela vai formando como uma espécie de uma copinha, parecendo uma flor, né? Eu procurei, mas eu não localizei. Esse trabalho foi feito há uns 12 anos na escola que eu estava, né, da rede estadual, e ela foi oferecida como presente do Dia das Mães. Foi um carinho muito bacana, que foi todo executado pelos alunos. E à direita tem a mesa de várias tarefas que eu realizei no curso da pedagogia da faculdade da Uniban. Isso, acho que 2012, se eu não me engano. Bom, agora vamos falar um pouquinho do que é ensino formal e informal. Gente, o que é informal? Informal, quando eu ministrei esse tipo de curso e palestra na pedagogia, a gente sempre fala assim, o pedagogo não gosta de matemática. Mas existem vários fatores mundiais de estudo que explicam por que o pedagogo acaba não tendo uma familiarização. Eu acho que não é que eles não gostam, eles não se familiarizaram. Então, brincar, mobiliza o conhecimento, tocar, materializa o sentido abstrato da ideia, reduz a ideia do achismo, do empirismo, eu acho, mas tocar concretiza, né? Retira a ideia somente do abstrato.
A alegria e descontração trabalham mutuamente com a ludicidade. Eu trouxe esses termos porque foram retirados de um curso que eu fiz há um tempo atrás com o pessoal da psicopedagogia da Unip. Então, elas me reproduziram essas frases. E organiza a coordenação motora e a lateralidade. Gente, quando eu falo lateralidade, eu lembro que minha matéria era matemática, como não podia ser. E eu observava a dificuldade que, às vezes, um adulto da nossa idade tem sobre lateralidade. E eu não entendia muito bem o termo. Fui buscar, né, no curso de pedagogia. Lateralidade representa o entendimento do sentido das coisas, direita, esquerda, alto, baixo, sobe e desce. E mesmo com instruções, alguns adultos não conseguiam compreender. Então, era importante que o adulto que ensina, ele entenda para que possa transferir esse conhecimento para a criança. Bom, o ensino formal. Aí vem a matemática pura. Os 3 desenhos aqui, eu não lembro exatamente as datas, tá? Mas também foram tudo feiras que ocorreram nas escolas que eu trabalhei. Essa aqui, ao lado da criança sentada, são construções que nós vamos fazer hoje, que é o cubo de Sonobe. À direita tem uma garota que hoje já deve estar com mais de 18 anos, foi minha aluna, se eu não me engano, hoje atual 6º ano, e nós estávamos criando essas peças aí do lado esquerdo. A parte de baixo são várias estrelinhas que foram feitas com alunos do ensino médio, que tinha um professor que trabalhava comigo, que também trabalhava com origami, então já era um pouquinho mais avançado, que é do ensino médio. E nessa foto aqui, que eu não consigo passar o mouse, tem a última foto de baixo, tem à direita um painel amarelo, que já não é origami, se chama kirigami, que usa tesoura, que é diferente origami do kirigami. Bom, então aqui a gente tem representações e tridimensionais, tá? Um exemplo de atividade matemática. Então, gente, agora eu vou pedir que vocês peguem, por favor, uma folhinha de papel quadrado. Quem não tiver a folha, eu vou pedir que pegue a folha, papel sulfite, o tamanho que vocês quiserem, e o que eu oriento são 2 maneiras de cortar o papel. Eu tenho turmas, não tenho régua na escola, então o que eu oriento o professor a fazer? Tô com a minha folhinha de sulfite aqui. Anelise, se minha voz desapareceu, a imagem sumir, me avisa, por favor, tá? Tô com a minha folhinha aqui. Eu dobro, geralmente, a folha ao meio. Anelise, você está me vendo? Vocês estão conseguindo me ver? Sim, estamos vendo e ouvindo claramente, professora. Eu vou abaixar, como diz meu filho, abaixa o notebook dele. Bom, está aqui. Então, eu tenho aqui uma folha de papel sulfite. Geralmente, nós não temos muito material na rede pública e precisamos estar trabalhando com o material que nós temos, certo? Então, não é necessário, pessoal, que o material seja sempre sulfite, pode ser revista, não importa, desde que a gramatura do papel permita o recorte. O que a gente não pode utilizar é um material muito fino e nem muito grosso, porque depois ele acaba rasgando fino e o grosso a gente não consegue dobrar, não consegue terminar de realizar os vínculos. Então, eu estou com a folha de sulfite aqui. O que eu sugiro é que vocês têm 2 alternativas. A primeira é, dobrem ao meio, assim, dá para ver? Dobrem ao meio, e vocês podem recortar essa figura aqui, e vocês terão 2 retângulos, e posteriormente teremos 2 quadrados, para aproveitar o papel. Dobre aqui. Eu vou riscando, eu vou dobrando e vou riscando. Esta parte de baixo iremos descartar e nós teremos 2 quadradinhos de tamanhos menores, tá? Eu vou trabalhar com quadrados de tamanho maior hoje, para poder a visualização ser mais assim clara, tá bom? Então, vocês têm que ter o quadrado na mão. Bom, vamos lá.
Todo mundo está com quadrado, apesar da palestra ser gravada. Então, aqui, ó, o quadrado está aqui. O que, que nós vamos fazer agora? Eu vou riscar. Ó, vocês vão dobrar essa folha quadrada ao meio, no sentido da altura, né? Não do horizonte, vertical. Dobrou aqui, ó. Isso. Agora, ó, eu tô vendo, é Lanzito Júnior, né? Pessoal, eu vou dar uma dica. Quando vocês forem ensinar os alunos de vocês, eu falo para os alunos, eles dão risada, mas é verdade. A mesa do professor é o ar, ou às vezes é a parede, né? É a lousa. Só que o aluno, ele tem a mesa dele na sala da casa ou na sala de aula. Então, peçam que eles limpem a mesa e façam assim, ó. Eles dobrem. De preferência, a gente não fica usando a unha, porque a unha danifica com o tempo. Não sei se está dando para vocês verem, mas peçam para usar uma régua e fazer isso aqui, ó. Tá? Porque quanto melhor for o vinco, o resultado final vai ser muito bonito. Aqui eu estou riscando para que vocês enxerguem que eu fiz isso. Isso, Nazito, não usa o ar, não. Coloque a peça aqui, dobre, ou vinca com uma caneta ou com uma régua e desdobra, tá? Agora, deixa eu fazer uma coisa antes de começar. Eu não sei se o pessoal vai conseguir visualizar o que eu estou querendo fazer. Uma coisa é fazer a oficina presencial, outra coisa virtual. Gente, eu fiz o seguinte, tá aqui a reta. Eu não sei se vocês estão conseguindo visualizar, eu estou usando esta pontinha aqui, ó. Essa pontinha. Nós vamos agora, eu falo para eles que eu pego a pontinha e eu prendo no meio. Então, esta ponta, ela vai ter que ficar exatamente sobre a linha da dobra da metade da figura e ela fica presa, eu crio uma diagonal. Então, como que eu faço se eu tivesse na sala de aula? Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar para vocês. Ó, eu falo para os alunos o seguinte. Cadê cada outra folha? Vou fazer com uma folha sem estar riscada. Eu falo que deixa eu ver se consigo fazer de ponta cabeça. A reta tá aqui. Eu falo que ele tá dançando aqui. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar. Tá dando para ver, Annelise? Tá dando para ver aqui, ó? Dá, professor. Então, ó, aqui fica ondulado. Eu tenho que fazer com que essa pontinha aqui, ó, ela vai ficar arredondada, ela caminhe na linha até que eu consiga fazer com que ele fique reto e eu faça o quê? Esse triângulo apareça, mas com ângulo no bico, aqui no final. Então, ele fica assim, ó. Deixa eu ver o que a Annelise está fazendo. Ele vai ficar presinho aqui. Não sei se vocês estão visualizando, dá para visualizar. Deixa eu empurrar um pouquinho. Deu para entender. Deu para entender. Tá, então, ele vai estar no slide, essa figura. Essa figura aqui, nós vamos trabalhar ângulo. Tá? É interessante porque depois de dobrado, você tem todos os triângulos nessa única peça. Tá aqui. Agora, o que vocês vão fazer? Eles brincavam muito que era casquinha de sorvete. A lateral aqui, sobrou. Eu vou usar muita canetinha para só identificar as cores. Então, esta é a primeira dobra, que eu vou estar riscando aqui de azul. Ó, esta é a primeira dobra, que eu vou riscar de azul. Que ele tá presinho, esse pontinho aqui rosa. Agora, esta aqui é o que sobrou, vem para cá, eles falam que era casquinha de sorvete. Dobrou. Não sei se o vermelho vai aparecer para vocês, mas... Ficou assim, ó. Tava assim,
Tava assim, depois fechei aqui, prendi, essa última parte eu dobrei, e agora só falta a única que tá faltando, gente, que é essa outra aqui, que ela vai... Professora Noêmia, Oi, a senhora poderia fechar a sua apresentação para que a gente visse a senhora de um tamanho maior? é só interromper, né? Interromper. Isso, agora a gente tem condições de lhe ver. Ah, tá, ok, Aí melhor. ok. É bom fixar a tela na janela dela. Aí dá para ver maior. É que eu prefiro olhar todo mundo para mim ver o que vocês estão fazendo, que eu vejo algumas coisas entre professores e adultos que são muito semelhantes com os meus alunos, tá? Então, assim, gente, não leva como crítica, pelo amor de Deus. É que eu acho interessante esse modo de operar que é semelhante. Então, olha, novamente, tá aqui, acho que agora a distância ajuda, fixei, dobrei aqui, eu fechei aqui com que a última parte eu dobro aqui. Agora deixa eu usar uma outra cor, deixa eu ver, verde. Cadê o verde? Verde. Ixi, o verde é claro, acho que não vai aparecer, vou dar uma verde escuro. Ó, essa figura é tão interessante de trabalhar, porque depois de dobrada, nós conseguimos o quê? Solicitar que os alunos calculem os ângulos da parte de trás, que é uma figura lisa, né? É um triângulo, eu não lembro se é escaleno, eu sei que é um triângulo que, ó, atrás, e na frente eu tenho um triângulo retângulo, que é essa parte que ficou, essa outra tem um escaleno e tem um isósceles. Então, é super interessante. É uma tarefa que é possível nós utilizarmos cálculo de área, cálculo de perímetro, calcular o ângulo, e o aluno, ele cola. Então, geralmente, eu solicitava que o aluno colasse desta forma, sem fechar, tá? Sem fechar essa parte, e ele fazia a anotação aqui nas costas, do que ele calculou, a área, o perímetro, o ângulo, e nós trabalhávamos com transferidor, às vezes até com compasso. Então, é um origami bem simples de ser trabalhado. Tá? Então, essa é uma tarefa que está na minha apresentação. Dá até para ver o encontro das alturas, né, professora? Isso, altura. Legal. Bissetriz, mediatriz. Nossa, nós exploramos muito essa tarefa. Essa tarefa é de uma professora japonesa, tá no slide. Eu não lembro o nome dela, mas está no slide. Foi um trabalho de dissertação que eu fiz em 2007, eu não lembro mais nem quando que eu me formei. Acho que foi em 2008, faz bastante tempo, né? Então, foi uma das 7 atividades que eu deixei no meu trabalho. Tá? E a gente, podemos continuar? Sim, com certeza. Ótimo, então vamos lá, eu vou voltar para a apresentação. Eu acho que esse aqui é, peraí, como é que é? Bom, aqui, o livro é da Sugaru Hirobu, é o sobrenome da pessoa. Bom, tá aqui. Então, essa atividade é o que nós conversamos agora. Gente, é somente uma sugestão, tá? O material utilizado é um quadrado de papel 15 por 15, é o tamanho padrão. Por que 15 por 15? Porque o papel sulfite que nós temos aqui, ele é 297 por 210 milímetros. Tá? Então, é importante que a gente aproveite o papel. Então, eu coloco sempre 14 ou 15 centímetros. Quando cortamos o papel pela metade, nós temos 2 quadrados bem aproveitados. E sobra sempre uma tirinha, que também vocês podem guardar para outros momentos, outras necessidades. Um outro exemplo, esse a gente já não vai fazer, mas é um outro exemplo, é bem facinho, é feito com um quadrado, e é a base do tsuru. Não sei se as pessoas aqui já fizeram em algum momento, acho que todo mundo já fez o tsuru, né?
Então, a base inicial do tsuru até antes de levantar a perninha, depois de desdobrada, fica exatamente esse formato. Esse formato lá na frente tem um nome, que se chama Crescent Pattern. Eu não sei se algumas pessoas já leram aquele livro que fala sobre padrões. Ian Stewart, ele fala sobre os padrões que tem no mundo. É um livro de matemática, curiosidades matemáticas, e ele afirma que vivemos em um universo de padrões. E é verdade. Mas por que padrões está numa palestra, num workshop de origami? Porque nós utilizamos o conceito de padrão para tudo, gente. Quando nos referimos a qualquer coisa, qualquer disposição, arranjo numérico, forma, cores, e a gente vai percebendo na nossa natureza, na formação do nosso universo, todas essas regularidades. Padrões e regularidades que a natureza apresenta. O casco de uma tartaruga, a casa da colmeia das abelhas, que são os hexaedros, que tem até um motivo do porquê elas são construídas assim, né? Estrutural. À direita tem o centro da flor e as pétalas de uma flor. Não sei que flor que é, mas são padrões. Outros padrões e regularidades são desenhos que a gente encontra em todos os momentos nas atividades, o xadrez, a exponenciação, números aleatórios, mas que contém padrões. As brincadeirinhas dos fósforos, dos triângulos, e aí figurando uma criança fazendo esses cálculos. Bom, continuando o pensamento de Stewart e os demais autores, padrões e regularidades representam a essência, que consistem nas relações e repetições. O que é importante na dobradura é investigar e perceber a regularidade que aparece. Isso aparece de uma forma muito constante. Vocês vão ver lá na frente, quando aparecerem várias mandalas nas figuras. Só uma coisa que eu acho interessante fixar. O Davis e Hersh falam o seguinte: extrair a estrutura e a invariância da desordem da confusão. Quando lemos um pouco sobre padrões numéricos, qual é a importância de entender padrões? Exatamente essa o último trecho da frase. A invariância da desordem da confusão. A organização numérica nos permite organização no mundo, em tudo. As carteiras, as fileiras, as distâncias entre os veículos na estrada, o tamanho de uma escada, o tamanho da janela de uma casa, a porta do carro que se abre e fecha, a formação do circular dos pneus. Então, parece uma bobagem, mas a invariância da desordem e da confusão, ela precisa ser entendida como um importante instrumento no entendimento matemático no mundo. Rinazaskis e Lilligel, no seu nome se fala, tem um livro que fala somente de generalização de padrões, e é um livro que fala do conhecimento algébrico, muito interessante. Quem quiser um dia buscar artigos, é fantástico, que ele fala de padrões, repetições, numéricos, lineares e quadrados. Eu coloquei esse trecho por essa razão. Padrões e regularidades numéricos, 1, 3, 5, 7, 9, 11, depois embaixo 5, 10, 15, que são os múltiplos do número 5, e alguns exemplos numéricos. Padrões de repetição repetitivos, ABC, 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 depois 2 para cima, 2 para baixo, 2 para cima, 2 para baixo, aí começa amarelo, verde, amarelo, 2 verde, amarelo, 3 verde. Parece uma bobagem, mas esse tipo de regularidade padrão no curso de pedagogia é muito importante, que se ensina às crianças a organização, né, das formas, figuras. Padrões pictóricos são desenhos que são usados desde que se conhece a humanidade, existem nas esculturas, nos trabalhos egípcios, em tudo que é descoberta, existe sempre um padrão, um desenho e uma regularidade. Padrões e regularidades lineares, 1, 4, 7, 10, a mudança de 3 em 3, padrões quadráticas, embaixo aí 3, 5, 7, 9, 11, aí a mudança do 3 para o 5, o crescimento de 2 em 2. Bom, os padrões são coração e alma da matemática, de acordo com Rinazaskis e Peter Lilligel, não sei falar o nome. Esses autores chamam a atenção para essa exploração, porque como meio de auxiliar no ensino
e aprendizagem da matemática, entre elas, simples, com foco para eles no caso da álgebra. E a utilização desses padrões, eles ajudam o aluno a oportunidade de observar e verbalizar as suas generalizações e registrá-las simbolicamente. Ó, um padrão na dobradura, uma mandala. Essas duas figuras são aquela base da base que eu comentei anteriormente, que é a primeira peça antes de chegarmos no Tsuru, no passarinho daquela menina que morreu, né, depois da Segunda Guerra Mundial, que fizeram até um busto para ela, a Sadako. Outra padronagem, da mesma variação daquela figura, a única coisa que mudou, após o encaixe, levanta-se as abinhas, então ele acaba ficando com a aba para cima e é encaixado de duas em duas. Do lado esquerdo, uma padronagem, do lado direito, outra padronagem. A do lado direito, às vezes, não aparece muito bem, mas o fundo da folha realmente é preto, que o fundo da foto também é preto. Outra padronagem, também com a mesma peça, todas realizadas com a mesma peça. Padrões e formas. Outra padronagem interessante, que é feita com o triângulo equilátero, que fica bem bonito, e a junção do hexaedro. Outra padronagem aí já é uma figura retangular, que é encaixada uma a uma, e dá o efeito visual de serem quadrados que estão sobre um círculo, né, sobre uma roda. Agora, só coloquei os coraçõezinhos, é um bonequinho japonês, muito difundido, não somente no país, mas é um boneco que representa o homem. E quando a gente veste uma saia, representa a mulher, do jeito que é o homem, dentro de um coraçãozinho. Bom, falar um pouco rapidamente da origem do papel. Não existe muita discussão sobre onde nasceu, é na China. E também se atribui a primazia a Tsai Luan, porque foi ele que foi o precursor. Como é que nasceu o papel? Foi feito um cozimento de vários pedaços de tora, madeira, e esse material ele foi colocado sobre uma rede de pesca e trapos. Então, acabou se tornando algo rígido após seco e maleável. Depois, com o tempo, eles foram melhorando, né? E o Japão, hoje, ele é o precursor do melhor papel do mundo de origami, porque ele consegue fazer papéis incríveis, papéis com dupla face, com dourado, de um lado plastificado, outro não. Então, o melhor papel hoje de produção realmente internacional é japonês. Bom, o importantes dobras. Gente, o origami, ele consiste somente de duas dobras. A montanha e o vale, não tem outra. Por quê? Do lado esquerdo, a figura, ela fica nesse formato aqui, ó. Montanha. À direita, a figura fica assim, vale. Por que montanha? Porque lembra o pico. E abaixo, porque o vale, no Japão, existem o quê? A construção geográfica japonesa, ela é toda montanha e vale. Então, por essa razão, a atribuição aos nomes dos dois tipos de dobras que a gente vai observando. Bom, cruising pattern. O que é cruising pattern? Quando nós terminamos de fazer uma dobradura e desmontamos ela, que nem, eu espero que vocês estejam conseguindo me ver, eu vou desmontar, por exemplo, essa construção aqui. Caramba, quando a gente quer desmontar, ó, eu vou desdobrar a peça que nós vamos fazer agora no final da oficina, desmontando ela inteirinha. Depois de desdobrada, nós temos vários vincos. Esses vincos que são formados se chama crease pattern. Ou melhor, é a mancha que se dá, ou vinco, ou machucado. Na verdade, é estranho esse termo, mas os japoneses, eles falam que o papel é como se fosse a alma da pessoa, e um coração. Quando a gente vinca um papel aqui, ó, como é feito aqui, que eu estou fazendo com a unha, mesmo que você passe ferro, nunca mais esse vinco, ele vai deixar de existir. Então, por isso a razão do papel ser um objeto tão precioso para o japonês. E também porque eles usavam esses ornamentos para serem entregues às pessoas doentes
E dentro do objeto que era construído, geralmente se colocava um chá, uma erva para curas das pessoas enfermas, e era entregue também, às vezes, um doce, porque eu não sei se vocês têm esse conhecimento, o oriental, ele dá muito comida como presente, não é que a pessoa está passando fome, mas é uma forma de gratidão à visita, é um costume mesmo, milenar, né, oriental, e japonês, principalmente, os chineses não fazem isso, mas os japoneses fazem. Bom, agora eu vou falar um pouquinho das pessoas que eu acho que é interessante vocês saberem. Maekawa Teorema. Quem que foi Maekawa? É um professor de matemática japonês. Eu não sei se ele está vivo, eu acho que não, tá? Ele dizia o seguinte, que se olharmos um origami plano assim, ó, desmontei, sem desdobrá-lo, assim, no caso, sempre veremos um perfil em zigue-zague. Quando a gente desdobra, independente de como fique, ó, eu tenho o vale e eu tenho a montanha. Então, é sempre assim, montanha e vale, montanha e vale, montanha e vale. Então, sempre haverá uma montanha e sempre haverá um vale, e sempre um diferente do outro. O vértice ou vertex. Gente, essa nomenclatura já foi conhecida e estudada por Robert Lang, eu vou falar dele lá na frente. Um ponto do interior do papel, onde dois ou mais vincos se interceptam. Acontece aqui, ó. Aqui nessa dobradura aparece esse vinco aqui e esse outro vinco que intercepta com esse aqui. Esse é o tal do vertex. Acontece em todas as dobraduras. Fala um pouquinho de matemática pura. Axioma de Usita Hattori. Gente, Usita era uma pessoa, Hattori era outra, tá? Mas fala do teorema, porque Usita Hattori, eles foram explorando a dobradura e eles notaram que existem os axiomas euclidianos, da geometria euclidiana. São 5. Eles descobriram mais 2. E esses axiomas, eles foram se tornando padrão. E hoje, no Robert Lang, ele é um engenheiro americano e ele explorou de uma forma, assim, bem diferente, usando um software. Os axiomas de Usita Hattori são esses. Eu não vou ler, porque nós vamos passar para frente um a um. Gente, se vocês olharem à direita nessa tela, eu não sei como é que ele está apresentado para vocês, lá em cima tem o nome de um programa chamado Reference Finder. Então, o que esse Reference Finder ele faz? Você coloca do lado esquerdo o eixo X e do lado direito o eixo Y. Então, ele consegue definir nos 7 passos do axioma de Usita Hattori que as dobras sempre elas vão respondendo a esses 7 axiomas, né? Então, a prova de que o teorema ele é válido. Bom, hoje você consegue utilizar software de 2 maneiras, pelo Reference Finder, que é um site que você joga direto no site do Lang Origami, Lang é o Robert Lang, e também você pode baixar o aplicativo, tá, no seu computador através da página dele, que é bem interessante. A única coisa que tem que se respeitar o 0, por quê? O 0 do X e o 0 do Y, porque a gente está trabalhando com uma superfície, imagine uma superfície plana, e nós temos somente 2 referenciais, o eixo do plano cartesiano X e o eixo Y. E nós trabalhamos sempre com a interseção dos 2 no eixo do ponto 0. Então, ele só permite que o ponto seja de 0 até 1 e de 0 até 1. Você pode colocar como número 1/3, 1/4, 1/5. E quem quiser fazer essa experimentação vai perceber que cada solução apresenta um lugar diferente da intersecção. Essa solução, por exemplo, 1, vocês olham que tem um eixo para Y e o X, ele está na diagonal. É bem interessante isso. Bom, os axiomas são, primeiro, dado 2 pontos, no caso aqui P1 e P2, há uma única dobra que passa por ambos. Quando você dobra a figura, não sei se vou conseguir fazer a demonstração de todos aqui, ó, eu tenho a folha, eu dobro aqui, por exemplo. Então, eu só tenho essa reta e eu tenho somente 2 pontos, que passam por ambos. Axioma 2. Dados 2 pontos quaisquer, existe uma única dobra,
dobra única que coloca P. Então, vamos supor que eu tenho um ponto P1 aqui e outro P2 aqui. Dobrando, um encosta no outro. Os dois pontos vão se coincidir, vão se encontrar. Axioma 3. Dada duas linhas, agora já é diferente, são linhas, né? Linha 1, linha 2, há uma dobra que coloca linha 1 em linha 2. Se dobrarmos a linha 1 sobre a linha 2, elas vão se coincidir, vão se encontrar. Então, tem sempre um recorte no meio. Axioma 4. Dado um ponto P1 e uma reta, né, L1, existe uma única dobra perpendicular. Sempre. No caso aqui. Aqui eu não sei se dá para ver, porque eu dobro, eu tenho sempre o quê? Uma perpendicular. É uma única dobra. Nunca vai ter duas perpendiculares a ela. O axioma 5. Dado dois pontos, P1 e P2 e uma linha L1, existe também uma única dobra que coloca P1 na linha 1 e passa através do ponto P2. Até aqui são axiomas, né, euclidianos. O sexto axioma, ele fala que dois pontos, P1 e P2, e duas setas, linha 1 e linha 2, haverá sempre uma dobra que coloca um e o outro na linha 2. E o último axioma fala do ponto P, D, aqui. Ai, desculpem, eu escrevi ponto P de duas setas, esse detalhe mais. Duas setas L1 e L2, há uma dobra que coloca o P na linha 1 e é perpendicular à linha 2. E realmente, todas as dobras que nós fazemos, independente do que elas sejam, se são transformações de volume ou plano, em 2D ou 3D, eles atendem esses 7 axiomas. E não muda, não há como, mesmo que você tente fazer outro tipo de dobradura, ele sempre vai atender essas 7 condições. Bom, agora falar um pouquinho de curiosidade. Isso eu trouxe para que o pessoal que está fazendo parte hoje da apresentação, se quiser, procurem, né? Eu estou falando de 5 situações diferentes. Primeiro, o Miyake Uzita, que é um dos que descobriu o teorema. Para ele, a geometria que está sendo estudada, ele afirma, gente, hoje, né, refere-se ao matemático ítalo-japonês. Ele era filho, gente, de italiano com japonês. E formulou essa lista que eu acabei de mostrar para vocês. O Zita Hattori, por que o Hattori? Hattori era estudante junto com o Miyake Uzita. Então, ambos foram desenvolvendo o teorema e fazendo as provas e demonstrações, e para que as refutações elas fossem derrubadas. Agora, o físico Jun Maekawa, ele descobriu alguns teoremas fundamentais baseados nas teorias de Zita Hattori. Mas o que ele tem de importante? Quando vocês jogarem o nome buscarem esse nome na internet... Está aberto, né? Pronto, desliguei. Pode continuar. Oi? Pronto, tá desligada. Pode continuar. Eu achei que era problema da minha conexão. Então, Maekawa, ele, além de ter descoberto os teoremas fundamentais, ou melhorado outros teoremas, ele faz umas peças diferenciadas, sempre com uma dobradura que parecem leques. E ele faz, assim, umas dobraduras interessantes de animais. Ele é um dos que mais explora a forma, não humana, mas dos animais. Então, ele é quem quiser, busca, porque vão encontrar dobraduras, assim, incríveis. E fáceis de fazer, porque a maioria deles tem diagrama. O outro matemático é Kawasaki. Ele é bem famoso porque ele tem o teorema de origami também, e o seu nome acabou generalizando algum deles para descrever a dobra de papel em dimensões superiores. Ou melhor, ele é o precursor da dimensão 4. Tá? Eu não conheço quase nada, mas eu vi uns trabalhos que ele fez que eu fiquei, assim, boba, em relação, inclusive, ao software. Ele está desenvolvido, inclusive, com o Robert Lang e com dois outros estudiosos, que é o Thomas Hu e o David Mitchell. Matematicamente, eles são, assim, fabulosos. Robert Lang é o mais famoso de todos os origamistas do mundo. Ele é um professor universitário, é engenheiro, eu acho que é civil, eu não lembro, é engenheiro. Ele é da Califórnia, desenvolveu uma maneira engenhosa de algoritmizar.
E aquele link que eu falei do Redfinder, ele que criou. Então, ele criou um algoritmo. Por quê? Ele achava interessante saber como é que o computador ia entender toda o axioma do Zita e Hattori. Tá? Então, assim, quem quiser depois explorar, inclusive ele é responsável por criar umas cabanas de guerra. Essa última guerra que teve, que eu não lembro o nome, que os Estados Unidos foi responsável no Oriente Médio, lá, ele foi responsável pela engenhosidade de ter criado essas cabanas. Eu vou mostrar lá na frente. E o educador Fujimoto e o artista Chris Palmer, eles descobriram incríveis paralelos entre origami e tessellations. O que é tessellations? Na verdade, tessellations é tecer. É como se nós pegássemos um tricô e começássemos a fazer um tricô. Só que ao invés de tricotarmos um tecido, nós tricotamos um papel. É muito interessante. E é um grande número de professores que têm feito formas baseadas nesses dois professores internacionais. Bom, eu falei da teoria de Van Hille porque os Van Hille, para quem não sabe, são um casal, né? Eu acho que alemão, eles desenvolveram uma teoria que estabelece 5 níveis hierárquicos do conhecimento para aprendizagem de conceitos. Então, assim, por que eu trouxe essa teoria como coadjuvante ou auxiliar no caso da aprendizagem da dobradura? Porque ela atinge alguns níveis de conhecimento. O primeiro nível, tá, que é a visualização e reconhecimento, é o estágio 0. É o momento em que o aluno passa a tocar, a reconhecer, né, os entes, ele fala de entes naturais ou globais, sem reconhecer atributos. Então, a criança pega um papel e ela sabe que isso aqui é um papel sulfite cor-de-rosa. Mas, para a criança, isso aqui não tem nenhuma propriedade matemática que relacione diretamente a um conhecimento, porque o nível de conhecimento dela está em desenvolvimento. A criança sabe que é um cubo, mas não entende o que é um cubo e também não sabe o que é um hexaedro. O segundo nível, gente, eu não estou falando de idade, tá? Porque Piaget fala da idade, Vygotsky fala da idade, eu estou falando da teoria, segundo que o casal Van Hille fala a respeito do entendimento do que é conhecimento adquirido e o que é conhecimento aos seus níveis de estágio. Agora, o nível de estágio 1 é a análise. O que acontece? É quando o aprendiz ou a pessoa começa a validar a sua experimentação. Que nem eu que estou validando aqui, experimentando, eu estou me apropriando das características das figuras, os exemplos, identificar o que é um cubo, o nome que se dá, eu estou fazendo uma relação entre o nome e o objeto. Então, as figuras que compõem a estrutura, eles, para mim, têm o que? Um significado, uma definição. O nível 2, a dedução informal ou abstração. Já é um segundo estágio, um nível mais avançado. O aluno, ele consegue estabelecer inter-relações entre a figura, deduzir propriedades, agrupar figuras por semelhança. Deixa eu pegar aqui. Eles agrupam canetinhas, agrupam figuras, agrupam conceitos matemáticos, e quando o nível deles está adequado, eles podem, inclusive, criar sistemas entender e apropriar-se de algum sistema axiomático. O nível 3 e o nível 4 já são níveis de maior desenvolvimento. O nível 3 passa-se a compreender os sistemas axiomáticos. Então, eles aprendem a fórmula, entendem as propriedades, entendem a estrutura lógica e possíveis demonstrações matemáticas. É possível que o aprendiz ou a pessoa faça uma demonstração, né? Eles conseguem diferenciar o que é um axioma de um teorema, por exemplo. E o último nível é o rigor, é um nível mais avançado, que não é que nós não chegamos lá, mas são poucas as pessoas que conseguem, além de fazer todos os níveis, chegar ao nível do rigor, que é o último estágio. Entende-se as diferenças entre sistemas axiomáticos e se compreende a diferença entre a geometria euclidiana e a não euclidiana. Então, vamos enquadrar isso como níveis de conhecimento. E eu acredito que, no caso, o instrumento de trabalho que é o origami, ele possibilita desenvolver esse modelo da teoria dos Van Hille. Mas por que eu trouxe essa teoria? Eu achei importante. Porque existem grupos de pesquisa no Brasil que trabalham não só baseados na teoria, mas que estão partindo do nível 3 para o nível 4. Bom,
Eu vou falar do primeiro livro, também continuando com as curiosidades, né? Falei da teoria, falei das curiosidades das pessoas que hoje estão explorando o origami no Brasil, mas eu achei muito interessante trazer esse livro, que foi, nesses 20 anos que eu pesquiso, trabalho com isso em sala de aula, descobri que tinha um livro que foi publicado por um indiano. Eu não sei se é verdade, gente, mas ontem eu busquei só atualização, descobri esse livro à esquerda, que é a página do livro que foi publicado em Madras, em 1863, e esse à direita de Chicago, que é o que eu conhecia. Mas ambos os livros estão idênticos, eles estão de domínio público, você pode baixar. No Amazon estão vendendo, mas desculpem, eu acho meio complicado você comprar algo que é gratuito, né? Só que eles estão em inglês. Mas, de qualquer maneira, não impede o entendimento, porque eles têm figuras e fotos. Mas, assim, ninguém sabe se essa pessoa, a tal do Sundarajal, ele é uma mulher ou um homem, não se sabe se existiu, porque esse livro foi encontrado em Cambridge, e depois a Universidade de Chicago se apropriou e publicou. Agora tem uma briga, porque do lado esquerdo a Universidade de Michigan está falando que é deles. Enfim, não se sabe, mas é o primeiro livro com exercício de geometria para paper fold, ou dobradura. Olha que interessante, o livro que eu tinha é esse, ele fala, são acho que 96 tarefas, começa falando da construção do quadrado, do triângulo equilátero, depois ele fala do triângulo das relações com retângulo, é muito interessante. E o livro, ele está desta forma, do lado esquerdo, o desenho do que esse objetivo é chegar, e do lado direito, um pedaço de papel recortado, com todos os passos explicando o que se espera no exercício, na tarefa. Bom, aqui estou mostrando para vocês o que é tessellations. É tecer mesmo, é como se você estivesse fazendo tricô no papel. Gente, isso é papel, por incrível que pareça. Tá? É muito bonito, existem vários tipos de tessellations no mundo, vários artistas, matemáticos, professores de artes, engenheiros, inclusive, é interessante saber, a área química usa muito o origami para poder criar moléculas e identificar, eu não entendo de química, nem se estou falando a coisa correta, mas criar estruturas moleculares, é bem, bem interessante. Eu já vi algumas figuras construídas, inclusive com peças que a gente pode estar construindo normalmente numa aula de matemática. Aqui o acampamento que eu comentei, estava tentando lembrar, Guerra Síria e Israel. Esse acampamento foi desenvolvido pelo Robert Lang, totalmente em dobradura. Ele é uma estrutura misturada, eu não lembro o nome da estrutura, ela é uma estrutura fácil de dobrar, colocar no caminhão, ela é leve. E o interessante é que mesmo em momentos de ventania, neve e muita tempestade, ela não se desestrutura, porque ela é móvel, como se fosse uma centopeia. Tá? É muito interessante. Bom, poliedros e modulares. A gente agora vai fazer essa pecinha aqui, do lado direito, a primeira pecinha à direita, tá? Dos poliedros que estão aí. A mesma peça que nós vamos construir, ela se chama a peça se chama peça modular ou quadrado de Sonobe. Desta peça, nós conseguimos fazer essa que tem a bandeirinha do Brasil, que parece uma estrelinha, e essa aqui que está na minha mão, que eu realizei com a mesma peça desse hexaedro do cubo. E aqui eu preciso de 12 peças, e aqui eu precisei de 6. Então, quando eu trabalho geometria com os meus alunos, eu sempre vou avançando. 6, 12, eu pergunto quanto que a gente precisaria para o próximo. E eles vão fazendo as descobertas, mas lógico que não tão grande assim, tá? Geralmente a gente utiliza papel 15 por 15, então a peça vai ficando reduzida um pouco menor. Essa peça que vocês estão vendo à direita com a bandeirinha do Brasil, que parece uma estrelinha bicudinha, ela chama-se estelar. É que cada artista dá um nome. E a base é essa aqui. O que ela tem de diferente, que ela parece que ela tem uma dobrinha, é nada mais do que a mesma peça, que depois de montada, eu falo para os meus alunos, para as meninas que gostam muito, é essa peça aqui, ó. Que depois de montada, a gente fala que cria uma frescurinha. Que frescurinha que é? Dobrar esse ladinho para cá. Só isso. Só o fato de dobrar essa pecinha aqui, deixa eu passar uma canetinha.
esta partezinha em azul é o que faz aquela dobradura ficar bonita como ela está ali, com uma diferença. Bom, oficina de cubo de Sonobe. Eu vou interromper a minha apresentação e nós vamos novamente, já está acabando, nós vamos novamente pegar os papéis, nós vamos começar a fazer a nossa dobra. Vamos lá, gente. Nós precisamos de, na verdade, 6 papéis quadrados. Mas eu vou ensinar vocês a fazer, que eu não sei como é que estamos de tempo, né, que tá a loucura aí. Eu vou dar uma interrompida e perguntar para vocês, vocês querem fazer alguma pergunta, gente? Ninguém quer falar nada? Ninguém vai perguntar nada? Nada. Eu posso olhar aqui, se você quiser, Noemi. Eu tenho uma pergunta aqui do Giovanni, depois eu estou voltando aqui, foi a respeito de alguma dessas estruturas possuir algo a ver com grafos, inicialmente, foi colocado. Sim, sim, sim. Sim, inclusive, e o nome do livro também, né? Qual dos livros? Que foi mencionado aí quando... Todos eles estão no slide. Então, o pessoal aqui vai ter acesso... Todas as informações que eu passei não estão acrescentadas, tá? Só a única coisa que está acrescentada é minha percepção, meu pensamento, meu empirismo, né? Das situações que eu vivenciei. Mas, sim, tem a ver com grafo, sim, o Décio. Inclusive, Robert Lang, quem quiser investigar e quem gosta de matemática pura e aplicada, vai, assim, ter um prato cheio. Porque, além da pura e aplicada, ele tem as estruturais, que é engenharia civil, eletrônica, ele trabalha com isso, né? Ele foi explorando. Eu não sei de onde que veio essa vontade de Robert Lang, é que hoje eu não vou conseguir mostrar para vocês, mas se vocês forem na internet e começar a fuçar, vocês vão falar, cara, esse cara é doido. É doido. Então, o que ele queria fazer era exatamente o que eu quis fazer. Encontrar um objeto, ou uma forma, uma técnica, uma ferramenta, o nome que a gente vai adotar, barata, de fácil acesso ao professor e ao aluno. Gente, pensa um pouco, vocês que são professores da rede pública, quais dificuldades nós enfrentamos todos os santo dia para poder ensinar qualquer coisa que seja o GLS? GLS é giz, louça e saliva. Eu não sei na cidade de vocês, mas graças a Deus a minha escola já não é mais tanto giz, louça, agora é canetão, tá? Canetão. Mas assim, de qualquer maneira, a gente está trabalhando com giz, louça e saliva. E qualquer forma de ensinar matemática que instrumentalize o aluno para que ele possa aprender de uma forma mais gratificante, mais alegre, manipulativa, nossa, gente, é uma satisfação. Quando eu faço as aulas, eu não vejo a hora passar. E assim, existem inclusive competições entre os próprios alunos. Eu fiz melhor. E outra característica... Netinho, atrasa um pouquinho. Outra característica interessante e pessoal, tá? Eu não sou da área da psicologia, mas eu percebi que os alunos que são mais, assim, atentados, vamos dizer, aqueles alunos que a gente não consegue controlar e que tem um menor desempenho, que as pessoas reclamam que o aluno não participa, eles são os que mais gostam de fazer a dobradura, né? E no início, eu achava estranho, depois eu comecei a perguntar, por que você fez? E o aluno respondeu assim para mim, professora, eu te achava brava, eu tinha medo de você, mas eu achei tão legal, sabe? Então, eu comecei a fazer um trabalho diferente, porque, gente, quem está não querendo? Existe um ditado, cabeça vazia, oficina do diabo. Então, aquela criança que está comigo na sala, pode rir, mas eu falo desse jeito na sala de aula, sabe? Então, os alunos falam, professora, você tem uma linguagem mais fácil, mas o objetivo é atingir eles, lógico, eu não vou falar para eles, gente, vira o cantinho da folha, não, metade é metade, eu tenho uma folha de sulfite, a linguagem adequada que eu digo é metade é metade, eu não posso modificar 50%, 1/2, essa linguagem correta, né? Mas, assim, o que eu vou falar para vocês, evitem alguns comentários, porque tem aluno que leva muito na zoeira. Eu vou dar um exemplo. Quando eu comecei a fazer essa peça que eu vou ensinar vocês a fazer, vou ensinar essa aqui, tá? Eu não tinha uma linguagem adequada, eu não sabia dizer insira a aba no bolsinho. Então, eles viam que eu tinha dificuldade, e a gente provavelmente fala enfia, né?
enfia. Nossa, gente, parece que não, mas enfia virou uma coisa super complicado. E depois, com o tempo, eu comecei a notar que eu precisava adequar a linguagem para que a matemática não se perdesse, a aula fosse realmente proveitosa. Então, a adequação do conhecimento matemático, ele tem que estar sempre ali conectado. Então, insira a aba no espaço que está aqui, tá? Então, vamos lá. Vamos agora parar de falar e fazer a figura. Essa figura é muito facinha de fazer, é tranquila. Se vocês tiverem a maioria aí com papel quadrado na mão, dá pra gente montar rapidinho. Ó, tá aqui. Como eu havia... Deixa eu ver se eu acho aquela que eu cortei. Tá aqui. Ó, o que a gente vai fazer? Tem a metade da folha. Dobrem a metade. Eu vou abaixar minha tela para facilitar. Também tem o diagrama, tá? Então, vocês vão ter o diagrama lá, mas o diagrama é muito diferente de fazer. Então, eu tenho... É que, gente, vocês me desculpem, eu tenho uma preocupação muito grande em saber se o que está assistindo está entendendo o que eu estou falando. Tá aqui a metade. Tá dando para ver? Metade. Agora, gente, dá, então, dobra aqui. Eu falo para eles, quando os alunos são pequenos, que eles vão fazer a porta-balcão. Alguns chamam de porta-camarão. Eu não sei por que é camarão, e para mim a porta-balcão não lembra um camarão. Aí, ó. Aí, então, fica assim. Dobrou. Gente, a passagem que você vai pedir para eles dobrarem na metade, dobrar novamente na metade, como vocês queiram. Tá assim. Aí aqui, ó. Dessa maneira. É bom dobrar também novamente aqui ao meio. Por quê? Porque nós vamos precisar necessariamente desse vinco como referência para a peça final. Então, novamente, dobrou na metade, dobrou, a porta-balcão, o camarão dos meus alunos, dobrou aqui na metade. Agora ele ficou assim, ó. Eu vou riscar só um segundo que eu vou passar a caneta para visualizar o que foi feito. E se der, Annelise, eu ensino eles a fazer o cubo que fica em pé. Nossa, os alunos amam aquele cubo que fica em pé. Eles não acreditam como é que o cubo consegue ficar em pé na diagonal. E que eu não tenho nenhum aqui em casa montado. Deixei com os alunos. Então, ó. Vai ficar assim, a figura. Dobramos primeiro ao meio, depois dobrei aqui e novamente dobrei aqui. Então, é necessário que a figura fique deste jeito aqui. Tá? Se tiver, a gente pode continuar. Ficou assim? Eu acabei de mostrar para vocês o vale, a montanha, o vale e a montanha. Então, é o que eu havia explicado. Ok, então, fechou. Quem me chamou de senhora? Sou senhora nem de mim. Pode me chamar de Noêmia, gente. Ó, então, tá aqui. Olha o que a gente vai fazer. Esta parte da lateralidade que eu insisto. Se você, como professor... mas é sério, gente, eu nem gosto, viu? Pode me chamar de Noêmia, e pelo amor de Deus. Primeira coisa, eu falo para os alunos, direita. Para vocês, eu não sei como é que está aparecendo, deve estar aparecendo à esquerda. Mas minha direita é essa aqui. Se você começar com a direita, tem que continuar as 6 peças com a direita. Você não pode começar a primeira peça com a direita e a outra com a esquerda, porque não vai encaixar. Então, eu falo assim, gente, para vocês, eu vou fazer para vocês. Essa parte direita aqui, ó. Deixa eu dobrar aqui. Ó, direita para cima e esquerda para baixo. Ó, vai ficar assim. Direita para cima, esquerda para baixo.
E essa parte da lateralidade que eu comentei com vocês, que às vezes as pessoas vão esquecendo, né? A primeira eu fiz a direita, depois a próxima inverte. Agora, todo mundo aqui foi com a mãe, ou com o pai, ou com a avó, com a tia, no mercado, né, já. E encheu aquela caixa cheia de produto que comprou no mercado e viram o empacotador fazer assim, ó, com um papelão. Acho que todo mundo já viu. Então, eu falo para eles que é o abraço invertido. Então, nós vamos pegar esta, ó, vocês vão ver que aparece uma orelhinha aqui. Eles falam, é orelhinha? Ah, tá, pode chamar de orelhinha. Que fica um triângulo. Vocês observem, ó, 45 graus, né? Um triângulo, na verdade, é um quadrado cortado na diagonal e eu tenho um triângulo aqui, ó, isósceles. Vejam, essa orelhinha, isso. Aí, o que vocês vão fazer? Esta parte que eu chamei de direita vai ficar embaixo e essa parte que eu chamei de esquerda, ela também vai ter que ser inserida aqui no bolsinho, que a gente chama de... Ó, inserir é por baixo e esse aqui também. Ele vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Novamente. Essa parte é mais difícil, porque quando a gente tá no presencial, a pessoa vê fazer, né? Então, ó, eu vou fazer aqui, eu vou abaixar a tela, olhem. Para vocês, direita, esquerda. Então, eu venho com a minha régua, para não acabar com a mão, vinco e vim. Tá? Desdobrei aqui. Esta parte aqui, eu levanto, abaixo. Esta outra parte, eu levanto aqui, ó. E eu insiro essa pontinha até o final. Aí ela fica nesse formato aqui. Tem gente dando risada. Deu certo o amassador do papel. Gente, é super normal, não dá certo. Ah, tá certo, tá perfeito. Pronto. No começo, eu tô vendo. O Antônio aí, alguém tá com a mãozinha na frente. Isso. Agora, gente, existem várias possibilidades de trabalhar com essa dobradura. Isso, tá correto, pessoal. Muito, muito legal. Ah, é tua filha? Tá aprendendo aí? Tá gostando? Então, assim, gente, criança adora, criança se diverte, menos os meus filhos. Meus filhos não gostam, acho que ver tanta mãe fazer dobradura há mais de 20 anos, eles não curtem muito, não. Vocês vão observar uma outra característica interessante. As mulheres gostam mais de dobrado que os meninos. Crianças que gostam muito de cálculo, matemática pura não tem paciência. Tá? Não é que a pessoa que gosta de matemática pura não curta, mas eles não têm muita paciência de fazer dobradura. Para as meninas é melhor, e para aqueles alunos que são bem atentados, manda a dobradura que eles vão ficar mais calmos. Então, tá aqui. Ó, eu vou fazer uma explicação interessante. Quando a gente dobra a peça na metade, bem aqui no meio, eu tenho uma bandeirinha. Eu posso trabalhar com várias propriedades matemáticas aqui. Posso inverter aqui, guardar. Eu tenho o quê? Um triângulo, né, maior, isósceles maior. Eu tenho aqui, nesse pedacinho, um quadrado. Então, eu tenho o quê? Três ou quatro figuras dentro de uma única figura. Quando eu guardo essa parte aqui, ó, e essa, se vocês observarem, deixa eu fazer a peça ficar quadrada. Ficou assim, tudo bem? Eu dobro para trás e dobro para trás. Os dois triângulos que ficaram para fora. Tá bom? Então, esta peça é super importante para que eu construa posteriormente o meu cubo. Ok? Então, vocês terão que fazer 6 peças iguais a essa aqui. Agora, vocês vão falar, não sei se vai dar tempo, já são 19h25. Eu vou desmontar a minha para explicar uma coisa para vocês na montagem. Existe propriedade matemática até montar. Ó, todas elas estão na mesma posição. Não sei se está dando para ver. Está dando para enxergar aí, pessoal? Dá para visualizar? 1, 2, 3, 4. Vou colocar minha amarelinha 5 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 peças. Pessoal, é importante respeitar o seguinte.
em pé, ó, primeira peça em pé. Aí eu vou guardando. Segunda peça, ela tem que estar deitada. Por quê? Eu tenho bolsinhos aqui. Com as 6 peças montadas, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão inserir esse cantinho aqui. Eu falo que é a metade do... E é uma metade mesmo, né? A metade do quadrado. Vocês vão inserir nessa aberturinha aqui, no bolsinho. Então, ó, em pé, deitado. Agora eu tenho outra peça em pé que eu estou inserindo. Então, observem, esse triângulo e esse triângulo, eles estão o quê? Guardados dentro da abertura. Em pé, deitado, em pé, deitado. Pronto, eu fiz o quê? Os cantos do meu cubo. E aí, agora, eu faço isso aqui, ó. Eu fecho a figura. Se vocês observarem, eu tenho os 4 cantos do cubo, do dado, o nome que vocês vão usar para ensinar as pessoas. Agora, gente, ficou as tampas e a parte de baixo inferior destampada. Então, eu preciso fechar. O que que eu faço? Eu tenho 2 triângulos opostos. Se aquele está em pé, essa peça obrigatoriamente terá que estar deitada. Então, eu insiro essa parte aqui, esse triângulo nesse bolsinho, esse outro aqui neste bolsinho, essa outra parte nesse bolsinho, e vocês vão verificar uma coisa interessante. A peça fica rígida, ela não desmonta. E a última peça aqui, ó. Não sei se está dando para vocês olharem, verem. Pronto, aí ficou essas duas aqui, que parecem perdidas, mas não estão. Elas precisam ser guardadas, inseridas nesse bolsinho. E pronto. Eu vou fazer uma coisa que eu faço na sala de aula, não sei se vai dar para vocês verem, porque eu estou na minha sala, ó. Ó, os alunos, eles batem na sala de aula. Se você fizer isso aqui, ela não desmonta. Essa, a importância dessa construção, ela é rígida. Então, o origami tem essa característica, assim como essa que é estelar. Eu posso jogar, não chutar, né, gente? Porque quando a gente faz essa demonstração, eles acham que é bola. Aí começa a chutar na sala de aula para ver se é rígida igual uma bola. Eu explico para eles que não é. Mas você pode jogar o tanto que você quiser no ar, bater na mão, inclusive brincar de peteca. Ela não desestrutura. A importância da estruturação do origami é essa. Tá? Além da matemática da construção estrutural da peça. É diferente, tá bom? Lucimaro aqui. Pessoal, eu estou aberta agora às perguntas, se vocês quiserem perguntar qualquer coisa. Depois tem o meu e-mail, podem me mandar mensagem, artigos, materiais. Ah, muito obrigada, não sei quem está falando aí, eu não estou acompanhando. Bom, não sei se o Odécio ou a Annelise vai puxando as perguntas aí. Deixa eu dar uma olhada se eu não ficou faltando algum slide, só para terminar. Eu acho que ficaram faltando alguns só. Só um segundinho, gente. Já vou finalizar a apresentação. Bom, aqui o cubo de Sonobe, que é exatamente o que eu mostrei para vocês. Aqui os links de referência. Esses 2 links são os mais atuais, né? Eu verifiquei ontem, tem bastante informação. E se alguém quer saber alguma coisa, vai no link ou vai no nome. Hoje a internet, ela está assim, suprema. Tudo que a gente necessita, ela oferece. As referências que eu usei para falar sobre todo esse material, e meu e-mail e o meu celular, gente. Muito obrigada, tá? Pela atenção de vocês. Professora Noêmia, nós que agradecemos. Foi muito show, muita gente elogiando. Eu agradeço. Professora é show, excelente palestra, muito boa essa palestra.
Parabéns, professora, foi muito divertido. Professora Noêmia, nós temos agora 54 pessoas. Foi muito interessante, foi muito legal. Eu estou aqui com as peças e montando as peças, vou querer rever a palestra, rever de novo, certo? Eu quero dizer a todos que a gente tem um tempinho para vocês fazerem perguntas, mas tudo vai ser disponibilizado para vocês, tanto a apresentação da professora, tem lá tudo, e a gente vai colocar também o link da chamada, tá? Então, quem ficou aí até agora, a gente vai disponibilizar o link da chamada, e na próxima semana, a nossa está aí no chat para vocês fazerem o preenchimento do formulário, e na próxima semana nós teremos a palestra com 2 professoras do Siddhartha, com uma oficina, a professora Maitê e a professora Márcia. Elas estarão conosco. Mas vai ser na quarta-feira. Oi, meu amor. Houveram 2 perguntas para fazer para a professora Noemi. Noemi, professora Noemi? Oi. Pronto. 2 perguntas foram feitas. A primeira foi sobre um objeto, e a pessoa não soube identificar que item era, para você poder fazer essa parte da dobradura, sem machucar os dedos, né? Eu não sei se ela quer fazer a pergunta ou eu mesmo faço. Foi a Lucimara. Sim. Qual é a pergunta? Pronto, a Lucimara, ela disse que viu num vídeo no YouTube um objeto, mas ela não lembra do nome, se a senhora conhece esse objeto ou não. Ó. Queria saber se a professora Noêmia conhece um instrumento que bota no dedo para ajudar a vincar o papel sem machucar os dedos. Não conheço, mas assim, eu pedi que vocês não usassem a unha, porque por conta do tempo e da experiência, ele danifica a unha, tá? É óbvio, né, gente? Você vai lixando, não é uma lixa de unha para fazer manicure, porém é um atrito, mas não conheço sim. Mas hoje, gente, deve ter sim. Quando eu iniciei, como foi uma prática espontânea, de uma necessidade na educação, eu nunca parei para pensar em objetos mais assim profissionais. Hoje eu sei que tem uma mesa, na verdade, assim, eu tenho uma guilhotina, porque quando eu faço oficina em qualquer lugar, eu já levo os papéis cortados, tá? Então, esse objeto que a professora perguntou, a Lucimara perguntou, eu não conheço. Mas deve ser um dedal, porque as coisas, elas foram modificando nesses últimos 20 anos. Então, deve ter, sim. Eu vou procurar saber que eu também, é bom eu conhecer. Mas se vocês vão dar risada, eu mesma não gosto de dobrar. Não é uma coisa que eu ame. Eu gosto de ensinar, porque o que eu faço? Geralmente eu ensino 2, 3 alunos, eles vão multiplicando. Gente, passa um tempo, você nota que eles foram ensinando na hora do intervalo, na hora do café, na entrada no estacionamento. Eu vejo eles dobrando, eu acho super interessante, né? Então, assim, essa mobilização do conhecimento, essa ação diferenciada, é o que eu sempre falei para os meus pares. É importante a gente instrumentar o outro a fazer coisas que deixem a cabeça em movimento e se interessem por algo. Porque vocês vão dar risada, mas quando eu iniciei a carreira em Franco da Rocha, isso em 1900 em Guaraná-Controlha, não sei se vocês ouviram esse termo, né, antigo, que é de São Paulo, sabe, é uma cidade muito pobre. Eu comecei dando aula num bairro chamado Brasilândia, que foi o epicentro da Covid aqui na capital paulista, e depois de um ano eu fui parar em Franco da Rocha, Francisco Morato. Foram os melhores anos da minha vida. Então, assim, onde as crianças trocavam chinelo na escada da escola, porque eram famílias muito carentes, e uma criança, ela vinha, tirava o chinelo da outra e ia para a sala de aula. E uma mãe comentou assim comigo, e eu lembro muito desse relato dela, e que a dobradura fez o menino dela não ir para o caminho ruim. E vocês entendem que é caminho ruim, né? Então, mexer com a mão, vocês observam na casa de vocês, aquela tia ou alguém que está fazendo tricô, ela para de pensar em besteira. Então, movimentar as mãos, no meu olhar, traz assim, um benefício muito grande. Pode continuar aí, Fábio. Odécio, né? Eu faço confusão. É o Fábio Odécio, é porque eu entro com o login para gravar. Tá. Outra pergunta que foi feita foi pelo Giovanni.
Ele perguntou se todas as 6 peças para formar o cubo devem ser feitas da mesma forma, sem esquecer Sim. aquela questão do lado que você sempre inicia, para a direita ou para a esquerda. Exatamente, se for direita, sempre direita. Não há problema começar com a esquerda, mesmo porque se você observar, a peça ela vai ficar desse jeito aqui, ó. Então, eu comecei pela direita, vai ficar assim. Se você dobrar pelo lado inverso, ele vai ficar assim. Não tem problema nenhum. A única coisa é que você respeite todas as peças, né? Então, quando eu faço mutirão, que a gente faz um mutirão de... inclusive, a Sabrina, minha amiga de português, está aqui com a gente, ela acho que já viu. Quando eu faço esse mutirão, eu tenho que separar, porque tem sempre aquele aluno mais desatento. Então, eu separo o que ficou nessa posição e o que ficou assim. Eu não jogo nada fora, gente, não descarto nada. E também não digo para o meu aluno, está errado, porque não está errado. Ele simplesmente eu dobrar, às vezes ele se inverteu, esqueceu, está conversando com o amigo, mas o importante é que saia. Depois do período da brincadeira e da construção, nós começamos a aprimorar a técnica junto com a matemática, com a teoria, né? Então, assim, é preciso respeitar cada criança no seu estágio, porque eu não posso ensinar o meu aluno do 6º ano da mesma forma que eu ensino o do ensino médio ou na universidade. Mas isso não significa, gente, que o aluno da pedagogia vai ter o mesmo aprimoramento que você. Ó, para vocês terem uma ideia, eu não lembro exatamente em que ano, eu mandei até um material para a Annelise analisar. Nossa, que cacófato terrível! Então, a Annelise analisar, eu fui dar uma palestra na Federal do ABC. Então, assim, eu tenho amigos que lecionam lá, e eu perguntei para o Evoni, quem são seus alunos? Olha o que ele me respondeu. Psicólogos. Eu falei, oi? Então, eu falei, mas como psicólogo? É o pessoal da filosofia. Ele brincou que se julgam os psicólogos. Eu falei, tá, então filosofia, um grupo. Aí tem a biologia, outro grupo. Matemática, outro grupo. Física, eu fiz assim, misericórdia. Porque, assim, eu precisava criar uma palestra que atingisse os 4 campos. Como? O pessoal da física não curte dobradura, gente, para vocês terem uma ideia. A da biologia também, os que atuaram mesmo foi o pessoal da matemática, porque tinha conexão. Só que eu tinha que levar elementos, inclusive filosóficos, históricos, que pudessem atingir essa galera. Então, foi bem interessante, sabe? Dali eles começaram a perceber que mesmo o pessoal da filosofia, um dia teria que estar trabalhando, às vezes, com pessoas diferentes daqueles que estavam ali alinhados. E o pessoal da biologia entendeu que, mesmo que seja matemática, você consegue trabalhar com outros objetos dentro da área de conhecimento dele de ensino. Então, é bem interessante. Prossiga, André, por favor. Pronto. Aí foi colocado aqui qual era o nome do objeto. Eles foi lendo de cima para baixo, né? Que é o vincador pressionador e a dobradeira vincar. Ou, como o Alan colocou, é o vincador dobrador. Que é tipo um palito para você ver. Eu também já tinha visto, já. É um palito que você... eu já vi sim. Mas, francamente, falando, eu não sei se a gente precisa comprar objetos. Eu uso a tampa da caneta Bic. Eu tô falando sério, gente, sério. É o melhor objeto que eu encontrei até hoje. Eu não encontrei nenhuma caneta Bic na minha casa, porque eu ia até demonstrar, não sei o que aconteceu. A caneta Bic é a fabulosa. Tá? Então, mas não tem necessidade, não. Beleza. Pronto, Anne, são as perguntas que estavam no chat, e aí, se alguém quiser fazer, abrir o microfone, etc., fica à vontade. Aí é com você. Uma moça perguntou a respeito do nome, aqui, o nome do livro se chama Geometria das Dobraduras, tá? Tá escrito em inglês, vocês procurando na internet, coloca depois t.sundarahal, e a pessoa vai localizar, tá no slide. Esse material... Aqui, a Lucimara colocou. Oi? A Lucimara colocou, é do T. Sundari Hall. Geometry Sense in the Paper Folder. Isso, em paper fold, isso, exatamente. Tá? Então, aqui, ó, eu tô acompanhando o 1910, engajamento, tá. É isso aí, eu acho que respondi a maioria das perguntas, né? Então, gente, existe muita matemática, muita dobradura, vocês vão aí investigando. Quem quiser maiores informações, pode me procurar pelo e-mail, tá? Eu vou respondendo. Meu WhatsApp está à disposição, a Annelise tem o número, eu coloquei também no slide, e tem muita coisa boa, tá? Muita coisa boa que a gente pode explorar. E, de preferência, o material totalmente acessível ao nosso aluno e a gente também. Vai, professora. Aí, ó.
Mas Parabéns! Agora, Antônio, imagine você trabalhar três cores. Entendeu? 3 cores, porque as 3 cores permitem. Oh, parabéns, lindinha! Não foi o papai, não? Foi você? Uma dica para finalizar nosso encontro. Se vocês trabalharem com amarelo aqui, ó, e amarelo aqui, é o oposto, né? Aqui, laranja e laranja, e do outro lado, azul e azul. Dá um efeito fabuloso, pessoal, dá um efeito fabuloso, tá? Eu não sugiro só a gente trabalhar como se fosse um dado, a não ser que você colhe os números para instrumentar a figura. Mas, assim, quando a gente tenta trabalhar ele como dado, tem o problema de ter o que? As divisões. Então, a única coisa que eu não recomendo, mas também não tem problema nenhum, tá? Eu já tive alunos da minha escola que colaram papel, eles sabiam fazer isso aqui, gente, vocês vão rir, mas não sabiam fazer um dado. Eu falei, gente, eu não acredito que vocês não conseguem fazer um dado. Eles estavam tão desesperados para entregar uma tarefa que realizaram isso, colocaram o papel e colocaram o número. Então, assim, que a soma, né, dos lados opostos sempre dá 7 no dado. É bem interessante a gente trabalhar com isso. E eu espero que esse recurso auxilie vocês, gente, de alguma maneira e enriqueça o nosso conhecimento, né, enquanto professores que ensinam e também aprendem. Tá bom? Professora Noêmia, muito obrigada. Eu quero dizer para todos que são do GPMAC que a professora Noêmia faz parte do GPMAC 2 e está lá, né? É nossa colega, e daí vocês tendo um pouco mais de curiosidade, né? Eu sugiro que vocês conversem com ela lá no GPMAC 2, e quem é do GPMAC 1 tem aí o e-mail dela, que a gente vai disponibilizar junto com o material dela também, tá bom? Danilo, que bom, desculpa, é que tem o Danilo Tomé que eu não conheço, um dia eu vou para Pernambuco conhecer, e os meus amigos do trabalho, bacana. Obrigada, viu, Annelise? Obrigada mesmo. Imagina, a gente que agradece, professor, enriqueceu bastante, a gente está muito feliz em tê-la recebido, né? A casa é sua, e quando tiver novidades aí, vamos conversar para a senhora trazer para nós, que foi um espetáculo, tá bom? Muito obrigada. Deus abençoe. Deus abençoe a todos, né? Tenham uma ótima semana, se cuidem. Semana que vem tem quarta-feira 2 professores, tá bom? Obrigada, gente. Deus abençoe. Gratidão, gente. Fiquem com Deus. E aí, quando tiver passado tudo isso, seria legal uma oficina presencial, né? Seria legal, né? Porque aí presencial a gente consegue mais articulação. Mas isso tá nos meus planos, sim, Odécio. Estou guardando dinheirinho para a gente um dia viajar aí de São Paulo. Com certeza. Tá? Vamos seguir. E mesmo que isso demore, se vocês quiserem, nós podemos fazer uma oficina somente com um tema fechado, que hoje eu acho que foi muita informação, né, num período tão curto. E assim, eu queria realmente pulverizar. Nós podemos fazer, assim, uma oficina voltada à construção de cubos, de hexaedros, ou somente de peças da geometria plana. Aí a gente alinha, tá bom? Eu acho ótimo, porque aí a gente consegue focar, né? Tipo, fazer um objeto mesmo todinho, e aí ver se cada um fez, comentar, conversar. Eu acho uma ótima ideia. Exatamente. Trabalho. Hoje foi mais no geral, né? Para todo mundo ir conhecendo a ideia, muito bacana, já ir pensando, quem sabe, né? Bacana. Maravilhoso. Aí a Annelise traz o tema e a gente vai fechando, tá bom? Tranquilo, Noêmia. Muito obrigado, boa noite. Obrigado demais. Eu achei muito massa, fiquei muito feliz, muito contente. Eu gosto muito da temática. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigada. Gente, hoje eu vou sair mais rapidinho, que eu ainda tenho que dar aula, tá certo? Um beijo para todos. Obrigada, professora Noêmia. Obrigada a todos. Boa noite. Boa noite. Obrigado.